aí, galerinha da Escola Cepro, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos falar sobre alguns instrumentos que a gente usa na geometria plana para construção de alguns elementos geométricos, tudo bem? Nós estamos seguindo aqui a partir da página 86 do livro, tudo bem? Então, assim, a partir da página 86 eram apresentados alguns dos materiais que estão aqui na minha mesa. Então, em vez de usar o livro, eu vou usar os materiais, tá certo? Que eu acho que vai ficar mais dinâmico e mais fácil de entender como funciona. Bom, vamos lá. Vou esvaziar a minha mesa. A primeira coisa que a gente vê é o transferidor. Transferidor tem esse nome porque ele transfere ângulos, tá vendo? Olha. Ele parece uma régua redonda, gente, pelo amor de Deus. Vamos evitar chamar transferidor de régua redonda, porque isso aqui não é 1 centímetro, tá? A distância entre 170 e 180 graus, entre 0 e 10, não é a mesma coisa que 1 centímetro, embora a olho nu possa até parecer, tá bom? Então, assim, vamos cuidar para não usar a nomenclatura errada, tá certinho, pessoal? Bom, para que serve o transferidor? Ele serve para medir ângulo. Se ele serve para medir ângulo, como eu vou fazer para medir um ângulo usando esse instrumento, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é que esses números que estão aqui, ó, eles têm uma unidade de medida. A unidade de medida de ângulo é grau. Então, vamos começar escrevendo isso bem aí, no alto aí da página de hoje, né? Então, nós estamos aqui na página 86 do livro. Eu tô apresentando para vocês um objeto chamado transferidor. Ele serve para medir ângulos. E a unidade de medida que a gente está usando aqui é um negocinho chamado grau. Tá certo? Como funciona? Bom, vamos lá. Vou desenhar um ângulo aqui aleatório para vocês. Então, peguei minha régua aqui, só para poder ter um exemplo. Certo? Então, primeiro, o que é um ângulo, né? A definição de ângulo, ela não tá nessas primeiras páginas do livro, tudo bem? Mas o que a gente vai entender? Aqui, ó, o ângulo é a abertura considerada aqui, ó, entre duas semirretas, tá certo? Esse pontinho aqui, ele é o chamado vértice do ângulo. Beleza? E aí, essa abertura aqui é o ângulo, tá vendo? É como se fosse dois ponteiros de relógio, né? Que eles poderiam estar mais abertos ou mais afastados. Vou usar aqui um instrumento aqui só para vocês poderem ver, ó. Por exemplo, aqui está, tá vendo? Olha. A minha abertura. Ela poderia ser maior, ela poderia ser menor. Então, essa abertura entre esses dois pedacinhos de reta aqui é chamada de ângulo. Tudo bem? Tudo bem. Continuando. Então, isso aqui é um ângulo. E o ângulo eu vou medir, né? Quanto vale essa abertura. E eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de usar esse instrumento para medir a figura. Então, olha só. Existem vários estilos de transferidor. Tem um que é uma volta inteira. Às vezes é o que você tem em casa. Eu gosto muito desse aqui, de meia volta. Ele resolve a maioria dos problemas. Esse específico que tá na minha mão, eu gosto muito dele, porque ele tem uma marquinha aqui no centro, olha. Vou até aumentar meu zoom. Tá vendo que ele tem uma marquinha aqui parecendo um tira-o-alvo? Então,
aquele vértice que eu mostrei pra vocês, aqui, olha, ele tem que encaixar bem nessa marquinha, tá vendo? Porque a partir daqui eu vou começar a medir meu ângulo. Eu tenho mais coisas pra fazer depois, mas o primeiro passo mais importante é esse aqui, tá bom? Se o de vocês não tem essa marquinha, vocês precisam dar um jeito de observar, assim, pelo menos se ele for assim, ele tem essa marquinha na vertical aqui, tá vendo? Aí vocês têm que vir aqui, mesmo sem o tiro ao alvo, e colocar ela bem na beiradinha aqui de onde for o vértice, tá certo? Eu gosto desse estilo aqui porque aí você vai realmente procurar com o olhar ali para poder encaixar esse buraquinho dentro desse pontinho. Ao contrário, né? O pontinho dentro do buraquinho, tá vendo? Segundo passo muito importante é um alinhamento, porque não basta só colocar e tá pronto. Vocês podem ver que ele conta de 0 a 180 por fora e de 0 a 180 por dentro, porque eu poderia medir dos dois jeitos. Vou medir primeiro pelo lado de fora para vocês verem, depois vou medir pelo lado de dentro. Então, primeiro, alinhei aqui o meu ângulo, tá vendo? No tiro ao alvo. O segundo passo é girar esse compasso, esse transferidor em torno desse ponto, de maneira que essa perninha do ângulo alinhe no zero. Então, ó, tá vendo, ó? Girou. Claro que sai um pouquinho aqui porque eu não sou perfeita. Então tá aqui, ó, de novo. Tá vendo que eu alinhei ela aqui no zero? Olha, vocês podem ver que o desenho do lápis, olha, tá vendo que tem um desenho aqui, olha? Ele passou bem no zero ali, olha. E aí, aqui, eu tenho a medida do meu ângulo. Deixa eu tentar tirar aqui do negócio pra vocês verem. Então, olha, 50, né? E aí a gente vai contar. 51, 52, 53, 54, 55. Ó, pra cá, desculpa. 51, 52, 53, 54, 55. 56, 57 e um pouquinho. Esse um pouquinho a gente não consegue medir. Então, eu falo que esse aqui é um ângulo de 57 graus. Poderia ser medido também ao contrário, tipo, como eu tenho também a numeração por dentro, eu posso alinhar aqui o pontinho no vértice, tá vendo, ó? E alinhar o meu zero daqui com a perninha de baixo. Tá vendo que alinhou? E agora, gente, eu vou contar por dentro. Pera aí que tem que ficar perfeitinho aqui. Aqui, ó. Então, vou contar aqui, olha, por dentro, tá vendo? Sai do zero, ele chega aqui, olha. Aqui tá marcando 58. É um grau de diferença, né, gente? A gente não consegue medir perfeitinho, mas 1 grau é muito pouquinho, como vocês podem perceber. Tá certo? Então, essa é a primeira função do transferidor. Usar para medir um ângulo que já existe. Certo? Então, primeira função. Usar para medir um ângulo que já existe. Se vocês estiverem no livro, o livro às vezes tem uns desenhos menores que o de vocês. Por exemplo, aqui, ó. Eu pego aqui e faço pequenininho, tá vendo? Eu quero saber a medida desse ângulo aqui. Bom, claro que aqui tá muito pequeno. Vocês estão vendo que tá pequeno, tá vendo? É muito pequeno, vocês estão vendo? Aí, o que acontece? Vocês mesmos vão ter que prolongar isso aqui no livro. Então, vocês vêm com... Eu vou fazer uma caneta aqui só pra fazer diferente, ó. Aquele mesmo já tem uma retinha, uma reguinha pra ajudar, ó. Primeira coisa que vai fazer... Prolonga o desenho. Porque se você não prolongar o desenho, não vai ser do tamanho suficiente pra você medir. Tá certo? Agora que ele ficou grande,
O sistema é o mesmo. Tirou o alvo bem aqui, né? E aí, nós temos que girar pro zero e encostar aqui, ó. Uma vez que o zero encosta aqui, a gente mede, olha. Tá dando pouco mais de 110 graus. Vou dar um zoom pra vocês contarem comigo, ó. Pera aí, que mexi aqui. Vou arrumar primeiro. Aqui, olha. 110, tá vendo? 111, 112, 113 graus. Então, ele tá me dando uma medida de 113 graus. Vamos medir ao contrário também, para poder conferir? Olha só. Se eu marco, então, aqui, tá vendo? O centro, e alinho pro zero chegar aqui embaixo. Tá vendo o zero aqui, ó? Ele acabou de alinhar. Olha, antes não estava alinhado, tá vendo? Gente, coordenação motora fina aqui é necessária. Então, ó, o zero tem que alinhar no nosso desenho, ó. Alinhou, agora a gente consegue medir. Tá vendo? E nós vamos contar por dentro até chegar ali, ó. Vou trazer mais perto para vocês poderem ver melhor por causa da luz. E vou tentar dar um zoomzinho maior aqui, que é o máximo que eu consigo. Está focando? Aqui, ó. 110, 11, 12, 13, tá vendo? Então, assim, ó, tanto faz por onde mede, vai dar certo. Desde que esteja alinhado, ou assim. Desde que esteja alinhado, ou assim, ou assim. Tá bom, pessoal? Outra função do transferidor é construir um ângulo com a medida que eu mandar. Por exemplo, eu posso falar assim, olha. Eu posso dar um pedacinho de um segmento de reta para vocês aqui. Falar que aqui é o ponto O. E aí eu falo assim, construa um ângulo de 60 graus. Então, eu vou querer desenhar um ângulo agora. Como é que funciona? Nosso transferidor vem aqui, o tiro ao alvo vem aqui, tá vendo? Alinha no zero. E tá vendo onde tem o 60? A gente vai fazer uma marca aqui no 60. Vou fazer uma marca colorida pra vocês conseguirem enxergar no vídeo bem, ó. Às vezes a nossa figura, ela passa do tamanho. Não tem problema, tá? Agora, eu vou vir com a minha régua e vou mirar. Ó, ela tem que sair do zero e passar no cor-de-rosa, lá em cima, tá vendo? Agora, então, eu venho com o meu lápis e tracei. Agora, será que deu? Claro que deu, né, gente? Porque a gente usou o transferidor para medir. É claro que funcionou. Olha como é que ficou perfeitinho. Se você faz o contrário, de alinhar o zero por ali e medir por dentro, ó, vai chegar em 60 também. É só dar um zoom aqui que vocês vão ver, olha. Tá vendo como é que chegou em 60 direitinho? Então, é isso. Para isso serve o transferidor. Vamos escrever aqui, então, a segunda função. Segunda função do transferidor. Desenhar um ângulo com uma amplitude determinada. Nesse exemplo aqui, a gente teve, então, um ângulo de 60 graus. Beleza? Então, esse foi o primeiro objeto novo do dia. O nome dele é transferidor. Falamos sobre o transferidor, agora nós vamos falar sobre um outro amigo nosso. Vamos falar sobre o compasso. O compasso é essa figura aqui, muito importante, que a gente tem que tomar muito cuidado para trabalhar com ele. Por quê? Eu vejo assim, eu fico até brava. Muitas pessoas brincam com o compasso na hora da aula e correm um risco muito grande com isso. Por quê? Porque essa ponta aqui, olha, é uma agulha, gente. Tá vendo? É uma agulha de verdade, ó. Ela machuca se você apertar, passar o dedinho aqui, ó.
ela machuca. Ela tem que ser fina desse jeito, porque é ela que vai prender no papel pra gente poder desenhar. Então, assim, não tem como não ser desse jeito. Ela tem que ser fincudinha desse jeito. Inclusive, alguns compassos têm até, por bom senso, um protetor aqui, que você tira ele para poder usar, né? E quando você vai guardar na bolsa, você coloca aqui para não correr o risco de machucar a mão sem perceber. Então, essa aqui é a chamada ponta seca do compasso. Tá certo? Então, se essa ponta seca, essa é a ponta úmida? Sim. Recebeu esse nome porque antigamente isso aqui era um carvão. Então, para poder fazer o carvão riscar, o pessoal umedecia esse carvão, tá? O meu, inclusive, tá com um erro aqui, que é bom que a gente percebe ele logo que começa a fazer. O que tá acontecendo de errado aqui? Primeiro, observa que a ponta dele aqui, ó, está focando, tudo bom? A ponta dele aqui parece um batom, tá vendo? Olha, ela é toda inclinada para um lado só. Tá vendo, ó? Ela é inclinada para o lado onde tem a ponta seca. Só que ela tinha que ser alinhada com essa ponta seca e ela não tá alinhada, tá vendo? Então, eu vou ter que desparafusar isso aqui para alinhar. Ó, bambeia, levanta. Agora até passou um pouquinho, tá vendo? Aperta. Então, assim, ó, isso aqui seria o grafite, a mina de um lápis comum mesmo, tá? Tem gente que compra aquelas lapiseiras 09, eu acho. Que é aquela lapiseira, não é a 09, não. É aquela lapiseira que parece um lápis mesmo. É o grafite daquela lapiseira que tá sendo usado aqui, tá? Se você também tiver um cotoco de lápis que você já não consegue escrever mais com ele, se você pedir um adulto para descascar a madeira desse cotoco, você pode colocar ele aqui que vai funcionar perfeitamente, tá? Só para vocês poderem comparar, cá, ó. É mais ou menos a mesma espessura, tá vendo? Olha. Então, assim, cadê? É mais ou menos a mesma espessura. Então, é isso. Eu já vi uns transferidores, aliás, uns compassos, que aqui era o grafite de uma lapiseira também. Mas eu só vi, nunca tive pra mim, não. Outra coisa importante que a gente tem que estar sempre atento no nosso compasso é com relação a esses dois parafusos aqui, olha. Eles não podem estar bambos. Você faz assim, ó. Tá vendo? Ele não pode ficar abrindo. E eu tô falando isso porque eu vejo também lá na escola alguns meninos distraídos durante a aula, justamente balançando esse compasso e ele com a perna bambinha. Se tiver bambo, o seu tem que apertar. Peça um adulto. Você pode apertar com uma faquinha. No caso aqui eu tenho uma chave de fenda que serve certinho nele aqui. Um oferecimento marido, tá? Aqui, ó. Quanto mais apertado, melhor. Porque te garante que ele não vai ficar mudando de posição no meio do exercício. Tá certo? Ele tem que ser firme, de maneira que quando você vai abrir, ó, ele tem que estar bem firme, ó. Ele não pode balançar as perninhas, tá vendo? Ó, ela mantém sempre a mesma amplitude aqui, tá certo? Bom, para vocês, no momento onde a gente vai usar o compasso, nós vamos usar ele para fazer circunferências, tá certo? Então, vamos falar agora do compasso. Ele serve para desenhar não coube, vai aqui embaixo. Circunferências, certo? E a gente também pode fazer de uma maneira bacana. A gente pode simplesmente fazer uma circunferência com tamanho livre. Como faz isso? Tá fechado? Tá aberto. Quanto você quiser. Coisa importante, aprender a desenhar círculo, circunferência usando compasso, tá? Tem todo um jeito certo de manejar isso aqui. A gente não pode sair pegando pelas duas pernas no negócio e fazer ele andar, não. Isso aqui, tem essa pegadinha aqui em cima, não é à toa.
Você finca a ponta seca do compasso. A ponta seca é essa ponta que machuca. Na folha e simplesmente gira. Tá certo? Vou dar um zoom aqui pra vocês poderem ver o desenho melhor. Então, olha, só gira, ó. Quando você arruma perfeito, olha, você pode traçar em cima dele várias vezes que o desenho não sai, tá vendo como é que ele permanece bonitinho? Outra questão importante é você, quando vai usar aqui, por que isso é legal? Ele sempre mantém essa distância igualzinha, tá vendo? Por isso você consegue desenhar. Então, isso aqui é uma circunferência qualquer, mas eu também posso pedir uma circunferência com um raio definido. Então, eu posso falar assim também, ó. Esse aqui é o exemplo A, né? Uma circunferência qualquer. Nossa Senhora. Na letra B que eu posso pedir assim, ó. Desenhe uma circunferência com 2 centímetros de raio. Esses 2 centímetros de raio aqui quer dizer, eu não quero que você só desenha, eu quero que você desenhe do tamanho que eu quero. Pra você desenhar do tamanho que eu quero, você vai usar uma régua para poder medir essa abertura. Então, isso aqui é igual palitinho de comida japonesa, ó. Você abre e vai regular com o dedo médio, ó. O 0, você alinha com a ponta seca. E agora você diminui, 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 até a ponta do grafite chegar em 2, tá vendo? Olha, que perfeito. Pronto. Agora é só desenhar. Finca a ponta seca do compasso na folha e gira. Acabou. Não tem mistério. E aí, olha que legal. Aqui, onde a ponta seca encostou, eu posso fazer uma marca para entender que aqui é o centro. E se eu meço do centro para a borda, sempre vai dar 2 centímetros. Vocês conseguem perceber aqui, olha. Deixa eu arrastar para o lugar certo da folha para vocês poderem conseguir ver. Olha. Marquei aqui o 0 na beirada 2, tá vendo? Olha. Quero fazer em outra direção, não tem problema. 0 a 2, ó. Vou fazer pra cima. 0 sempre no centro, tá, gente? Ó. Tá vendo? Então, eu tô falando o seguinte, isso aqui chama raio. E a gente escreve R igual a 2. Quer dizer, a distância do centro pra borda é sempre 2. Por quê? Porque o exercício pediu, eu fui lá e medi com a régua e consegui fazer. Nada de assim surreal, não, tá? Super facinho. E aí eu já vou aproveitar para falar uma coisa muito importante que tem lá na página 90. Sempre me perguntam e eu acho que vale a pena a gente colocar aqui. Aliás, a gente até já falou disso na aula passada. Existe diferença entre círculo e circunferência. A circunferência é só o desenho. O círculo é ele colorido. Então, aqui, que fique claro. Então, pessoal, que fique claro, olha, isso aqui é um círculo, uma circunferência, e esse aqui é um círculo,
Então, quem queria saber a diferença, tá aqui, ó. Aqui a gente tem um círculo. E aqui a gente tem uma circunferência. Nossa Senhora. Certo? A circunferência é somente a borda. Claro que a minha não ficou perfeita porque foi feita com lápis de cor, né, gente? Mas só pra ficar claro aqui, pra ficar ilustrado, pra ficar bem visível. Diferença de circunferência para círculo, então. Circunferência é só o anel, só a borda. E o círculo é ela totalmente preenchida. Então, quando eu falar circunferência, é só o desenho da bordinha. Círculo, tem que preencher. Isso é importante porque no futuro nós vamos ter que falar de comprimento, nós vamos ter que falar de área, nós vamos ter que falar para outras figuras até de perímetro. E esse conceito que tem que ficar claro. Que hora que é um, que hora que é outro. Tudo bem? Vamos continuar então. A próxima coisa que a gente vai falar é sobre uma régua. Uma régua triangular, que todo mundo vai falar assim, pra que serve isso? No caso aqui, eu só tô tendo essa, gente. A minha outra sumiu. Essa aqui tá até quebrada, vocês estão vendo? Mas é o que temos pra hoje. Esse aqui é chamado de esquadro. Esquadros. Por que esquadros? Porque nós temos dois. Nós temos um que ele vai te dar dois ângulos de 45 graus. E a gente tem outro que vai ter um ângulo de 30. E um de 60 graus. Outra coisa que a gente pode falar assim, o desenho do esquadro é uma régua, né? Ele é formado por um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Então, quando a gente vê assim uns adultos falando assim, minha casa é fora do esquadro. Como assim, né? Se você chegar no cantinho das paredes da sua casa, você tem que ver se encaixa certinho os 90 graus. Por quê? Quer dizer que a casa tá no esquadrinhamento correto, vamos dizer assim. Quer dizer que a casa não tá torta, né? Mas do lado de cá aqui, ó, desse lado e desse aqui, esse exemplo aqui é o de 30 e 60. O ângulo menor é de 30 graus, o ângulo maior é de 60 graus. Quem quiser conferir, é só pegar aqui, ó. Vou medir do lado que não tem que ela é lisa aqui, tá? O zero vem aqui, ó, o tirou o alvo encaixa aqui, tá vendo? O zero chega aqui, e aí o 60 vem certinho, tá vendo, ó? Do outro lado, você consegue o de 30. Aqui, ó. Peraí que meu desenho aqui. Perfeito, tá vendo? Então, pessoal, esse aqui é o esquadro de 60 e 30. O esquadro de 45 eu não vou ter, mas quem quiser ver como ele tá lá na página 91 do livro. Tá certo? Uma utilização dos esquadros é que eles transportam réguas, ó, eles transportam retas paralelas. Então, a função aqui que a gente tem, além dos ângulos que já são definidos, né? Então, ele já tem ângulos que já são pré-definidos. O que facilita, por exemplo, a construção de um ângulo de 30 graus. É só chegar aqui
e riscar. Né? E claro que eu tenho que tirar o arredondamento dessa beiradinha, né? Tá vendo? Ó? Então aqui eu já tenho um ângulo definido de 30 graus. Se eu fizesse com o outro lado, eu teria um ângulo pré-definido de 60 graus. Eu vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Começar a desenhar, tá vendo? E vou terminar só esticando aqui o desenho dos meus segmentinhos aqui, ó. Então, aí aqui eu teria um ângulo de 60 graus. Aqui, se eu desenho usando esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Se eu estico aqui eu tenho pré-definido um ângulo de 90 graus. Então, assim, o pessoal que trabalha na construção usa muito esses esquadros, principalmente de 45 graus. Por quê? 45 graus é a metade de 90. Na hora que vocês vão ver aquelas molduras de quadro bonitas que se encontram, você vai ver que aqueles pedacinhos são ângulos de 45 graus que se juntam para fazer uma pontinha de 90 graus perfeita, tá? Então, é muito habitual a gente ver o esquadro de 45 graus na construção civil. Além disso, a gente pode fazer... Então, aqui foi a primeira função, né? A segunda função que a gente vai ver é o transporte de retas paralelas. Isso aí. Né? Como assim? Se eu tenho aqui... Se eu faço aqui uma reta qualquer, tá vendo? Eu vou até tirar da prancheta para facilitar o meu negócio. E aí eu venho aqui com o meu esquadro e coloco ele bem alinhadinho aqui, tá vendo? E eu vou usar essa régua aqui embaixo como se fosse o trilho de um trem, tá vendo? Olha. Então, eu tenho meu esquadro livre para passear em cima dessa minha régua, tá vendo? Então, no que ele passeia em cima dessa régua, cada lugar que eu parar ele, eu consigo desenhar uma reta paralela àquela reta que a gente desenhou no início, ó. Bacana, né? Então, assim... Isso aqui serve com os dois esquadros, tanto com de 30 e 60, quanto os de 45. Tá certo, pessoal? Funciona corretamente com os dois. Então, assim, não precisa mandar pai e mãe na rua comprar se você já tem um dos dois. Sempre vai funcionar. Tá belezinha? Olha que legal. Funciona direitinho, ó. Ah, não. Quero fazer em outro sentido. Quero fazer agora uma reta assim, na horizontal. Beleza? Beleza? Parei o meu esquadro aqui. Parei a minha régua aqui. O trilho de trem foi ativado, aqui, ó. Tem que ter uma mão bem firme, tá, pessoal? Porque se a mão dançar um pouquinho, igual aconteceu aqui por coincidência, você perdeu as suas retas paralelas, ó. Então aqui, olha que legal, olha. Tá que traça, tá vendo, ó? É só... andar, mas sempre manter na régua firme. Tudo bem, pessoal? Por último, nós vamos falar agora sobre classificações de ângulos. Porque vocês viram que a gente conseguiu desenhar vários ângulos aqui, né? Então, eles têm algumas classificações que é bom de aprender. Classificações de ângulos. A gente tem aqui algumas classificações. Vamos pensar, eu posso ter um ângulo de 0 graus, eu posso ter um ângulo de 90 graus, eu posso ter um ângulo de 180 graus, para começar. Tudo bem? Como eu faço um ângulo de 0 grau? Eu tenho que ter, primeiro, um
segmento de reta. E na hora que eu vou medir o ângulo, ele mede 0. Oh, que legal. Então, quer dizer que ele encontra todo aqui mesmo, ó. Certo? Então, ele se escreve assim, ângulo AOB igual a 0 graus. Ele é chamado de ângulo nulo, porque a medida dele é 0, né? Se eu quero fazer um ângulo de 90 graus sem usar o esquadro, eu venho aqui, marco pro meu primeiro segmento, 0, vou botar o A aqui, e aí quando eu venho aqui com meu transferidor aqui, ó, eu marco 90, vou marcar por dentro aqui para ficar melhor, tá? Marquei 90 graus aqui, e aí eu vou ter aqui esse ângulo de 90 graus. Então, aqui fica sendo o meu ponto B. O ângulo de 90 graus, gente, eu sempre meço fazendo esse desenho aqui, ó, um quadradinho. Então, eu falo AOB igual a 90 graus. Ele é chamado de ângulo reto. Tem esse nome por quê? Porque quando a gente vai fazer os desenhos na vida real aí, as coisas a gente considera que elas estão retas, né? Senão elas não estão tortas. A gente, linguagem coloquial, né? Então a gente fala assim, ó, esse negócio aqui tá retinho. O retinho geralmente está relacionado ao ângulo de 90 graus. Então é o ângulo reto. O ângulo de 180 graus, ele funciona super parecido. Venho aqui, marco o O, marco o A. Quando eu venho aqui e direciono, o 180 tá do lado de cá. Tá vendo? Ele vai fazer meia volta completa. Aí eu vou vir aqui com a régua, ó. Não vou até lá no final não, mas eu tô no mesmo sentido. Então, esse ângulo AOB de 180 graus, ó, tá em volta do O, tá? A gente chama ele de ângulo raso. E a gente pode entender que ele refere a meia volta. Tá? Ângulo raso por quê? Porque ele tá realmente assim, é uma medida que não acumula. Por exemplo, se eu fosse pensar em água, ter uma poça d'água. Aqui você não conseguiria ter uma poça porque tá tudo plano, tá tudo raso, entendeu? Você não conseguiria ter nada fundo o suficiente para acumular água aqui. Entre esses ângulos, a gente tem todos os outros, concordam? Olha, isso aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180. Eu poderia ter um ângulo entre 0 e 90 e poderia ter um ângulo entre 90 e 180. Então, a próxima nomenclatura que eu vou dar serve, primeiro, para o ângulo entre 0 e 90 e segundo, para o ângulo entre 90 e 180 graus, tá bom? Quais ângulos são esses? Então, se eu coloco aqui 0 menor que o meu ângulo menor que 90 graus. Ele vai ser, então, um desenho assim, ó. Considerando que ele é 90, ele é menos aberto que 90. Então, ele é assim, ó. Ele é chamado o AOB. Eu não vou medir para não achar que é só esse que serve, tá? Ele vai ser chamado de ângulo raso. Raso não, gente, ó. A cabeça minha. Me ignora, só um pouquinho. Me ignora por completo, não. Só um pouquinho. Ele é chamado de ângulo agudo. Certo? Ele mede aí entre 0 e 90 graus. Não sendo o próprio 0 e não sendo o próprio 90. O próximo ângulo, ele tem que ser um ângulo mais aberto que o ângulo de 90. Porém, ele não é tão aberto quanto o de 180. Então, quer dizer, ponho aqui e abro pra cá. Né? É esse ângulo aqui. Então, aqui, AOB,
Ele é um ângulo obtuso. Tudo bem? Ângulo obtuso, por quê? Porque ele é mais aberto que o ângulo de 90, mas ele não é igual ao de 180, que é considerado um ângulo raso. E aí vem a pergunta, o que acontece com os ângulos que medem mais que 180 graus? Se você fosse olhar esse ângulo obtuso aqui, por fora ele mede mais que 180 graus. Você nunca vai medir esse lado maior. Não é porque nunca, porque é proibido, nem nada. Mas é uma convenção mesmo, eu posso virar ele de cabeça para baixo, eu vou medir sempre a parte menor, a menor abertura desse ângulo, tá bom? Porém, é importante saber um outro ângulo, que é quando eu tenho um ângulo de 360 graus. Eu tenho o A aqui, o O aqui. 360 graus ele é um ângulo de uma volta inteira, então ele para aqui também. Com a diferença que no zero nem abriu, o 360 abriu completamente e voltou para o mesmo lugar. Então, ele é considerado o ângulo de uma volta. Tá certo, pessoal? Ou seja, ele deu um giro completo em torno do ponto O. Bom, assim a gente termina o que foi proposto para a aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo que está aqui. Espero que vocês tenham copiado tudo, tá? Tentado treinar, fazer. E agora vocês vão lá no Google Sala de Aula, porque lá vai ter atividade que vocês vão continuar a partir daqui, tá bom? Então ficamos assim por hoje e daqui a pouquinho a gente vai se falando, tudo bem? Então até mais e um beijinho. Tchau, tchau!